Bom dia e bom sábado, meus amados e minhas amadas. Deus abençoe a cada um de vocês. Você já foi cumprimentado hoje na igreja? Sim ou sim? Vamos cumprimentar de novo? Peraí. Tem aquela frase básica, sabe? Calma aí, sei que você está doidinho para cumprimentar seu colega do seu lado aí. Você vai pegar na mão dele, dar um aperto chique, ele só não quebra os ossos. Tá bom? A máquina de raio-x está quebrada lá, né? Vai em cruzeiro para tirar o raio-x, tá bom? Dá um aperto chique, de mão, aquele sorriso, colgate, ou então sem cedinho, você escolhe, tá bom? E diga para ele assim, olhando nos olhos dele: eu quero te ver no céu, beleza? Vamos lá, todo mundo. Depois eu cumprimento os demais lá na saída, porque agora eu estou impossibilitado, certo? É gostoso demais receber um cumprimento, né? E receber um sorriso e palavras tão animadoras quanto essas: eu quero te ver no céu. Aliás, nós estamos aqui porque cremos nisso, né? E temos essa esperança em nossos corações. E nada nesse mundo deve ser capaz de tirar essa esperança. Mas pode nos tirar a saúde, pode nos tirar os bens materiais, mas essa esperança, querida, ela tem que ficar plantada e arraigada no nosso íntimo, e nada nesse mundo pode ser capaz de tirar. Ok? A mensagem que nós iremos falar hoje, ela tem como título: o julgamento mais injusto que já houve na face da terra. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. E versos 57 até os 67, onde a gente vai fazer aqui algumas considerações. Mateus capítulo 26, versos 57 em diante. Assim como você está com sua Bíblia aberta, feche seus olhos e a bênção de Deus bem rapidamente. Senhor, sua palavra foi aberta. Nós queremos nesse momento abrir nossas mentes e corações para Ti. Abra o céu, Deus, derrame sobre nós as suas bênçãos espirituais, através daquilo que iremos ler, meditar e refletir, em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, eu acompanhei uma reportagem de um pedreiro, né, que trabalhava com construção civil. Ele estava uma tarde indo embora do trabalho para a sua casa, quando ele foi abordado por duas viaturas da PM. E ali eles o pegaram, eles o prenderam, o algemaram e o levaram para a delegacia, para a cadeia. Ele era um pedreiro. Ele ficou alguns dias ali, acho que semanas preso. Aquelas duas viaturas com aqueles PMs, quando viram aquele rapaz ali, eles confundiram ele com o criminoso que estava sendo procurado naquela região, sabe? O mais interessante é que um dos prisioneiros, no decorrer desenrolada da história, que estavam junto na cela com esse rapaz, ele deu uma entrevista à repórter e ele disse o seguinte: a entrevista que ele deu foi o seguinte: desde o momento em que eu bati os olhos nele, eu percebi que ele não era um criminoso. E aí a repórter perguntou para aquele outro prisioneiro: mas por quê? Por que você percebeu que ele não era um criminoso? Pelas suas mãos calejadas. O criminoso não tem as mãos calejadas pelo trabalho honesto e digno. Enfim, o desenrolar da história foi que ele foi solto, porque ele conseguiu provar sua inocência, não é? Já que ele havia sido preso de forma injusta e com certeza, consequentemente, ele seria condenado a alguns anos de cadeia também de forma injusta. A verdade é, queridos, que nós vivemos num mundo de injustiças. Nunca na história humana a humanidade clamou tanto por justiça quanto em nossos dias. Mas nunca na história humana também nunca se viu tanta injustiça como em nossos dias. Obrigado, viu? Segundo copo de água. Amém. Com isso, o que concluímos? A injustiça, ela existe. Injustiça social, racial, econômica.
injustiça em todos os aspectos da moral. Nós vivemos um mundo de injustiça. A injustiça não só conseguiu achar acesso no planeta Terra, nas cidades, nos países, nos municípios, nas vilas, mas como também ela diariamente prolifera, ela aumenta, ela vai ganhando um corpo, vai virando uma bola de neve, e eu e você vivemos um mundo de injustiças. Com o Filho de Deus não foi muito diferente. O santo e inocente, imaculado Filho de Deus também sofreu injustiças. E o tema de hoje é o julgamento mais injusto da face dessa terra. Era meia-noite quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, quando os soldados romanos, juntamente com a turba escarnecedora, o prenderam. À meia-noite. Ele foi levado à meia-noite daquela quinta-feira para ser julgado, condenado à morte. É interessante, querido, que o julgamento de Jesus ele teve 7 etapas. 7 etapas, grave bem isso. Mas dividido em 2 fases. O julgamento de Cristo teve 7 etapas, dividido em 2 fases. A primeira fase foi o julgamento eclesiástico, diante das autoridades religiosas, assim dizendo. E o que eles queriam com o julgamento eclesiástico? Eles queriam arrancar de Jesus uma acusação apenas, a acusação de blasfêmia. Se eles conseguissem acusar de Jesus de blasfêmia por algum motivo, eles poderiam então condená-lo à morte. E a segunda fase do julgamento de Jesus foi o julgamento civil. Foi perante as autoridades romanas, Pilatos e Herodes, assim por diante. E o que os judeus queriam com essa segunda fase do julgamento de Jesus? Eles queriam provar para os romanos, ou arrancar de Jesus, a acusação de insurreição, a acusação de sedição, que Jesus estava indo contra o governo romano. Olha que coisa interessante, no julgamento eclesiástico, onde Jesus passou 4 vezes, primeiro perante Anás, depois perante Caifás, depois perante Anás, Caifás e os membros do Sinédrio, às 3 horas da manhã, depois perante Anás, Caifás e os membros do Sinédrio, mais ou menos por volta de 5h30, 6 horas da manhã, apenas para assinar o seu decreto de morte. Depois, e no decorrer, ele passou 2 vezes perante Pilatos e 1 vez perante Herodes. Eles queriam condenar Jesus à morte de qualquer jeito, e eles não pouparam esforços. Nós vamos ler isso claramente. Eles queriam acusar Jesus de blasfêmia perante os judeus e acusar Jesus de insurreição, de sedição, de ir contra o governo romano perante as autoridades romanas. Alguns detalhes interessantes do julgamento de Jesus, que fazem do julgamento de Jesus o mais injusto de toda a terra. Primeiro, porque ele era inocente. Isso é irrevogável pela sua vida pia, por sua vida justa. Durante 2 anos seguidos, a liderança judaica colocou espiões para seguir Jesus de perto, durante 2 anos seguidos. E durante esses 2 anos seguidos, os espiões da cúpula judaica não conseguiram achar uma nódoa no caráter de Jesus. Amém? Ele era inculpável. Não tinha como condená-lo de forma justa. Então eles partiram para a injustiça. Prenderam Jesus que horas? Meia-noite. Julgaram Jesus que hora? 3 horas da manhã e só assinaram de manhã cedo. Era ilegal, naquele tempo, julgar uma pessoa à noite, de acordo com os costumes judaicos. Era ilegal julgar uma pessoa à noite. Muito menos condená-la à morte durante a noite. Se já era ilegal pegar uma pessoa e levar ao tribunal à noite, mais ilegal ainda é dar uma sentença de morte para ela à noite. O mais interessante, a gente vai ler o relato. Jesus foi condenado pelos judeus pelo seu próprio testemunho. E de acordo com o costume judaico, era ilegal condenar uma pessoa pelo seu próprio testemunho. Ele poderia testemunhar em julgamento, mas o seu testemunho não servia como base essencial para condená-lo. Tinha que ser testemunho de testemunhas oculares. Isso faz de Jesus o julgamento mais injusto de toda a terra. Porque julgar ele à noite era ilegal, condenar à morte à noite era ilegal. E condenaram ele pelo seu próprio testemunho, que também era ilegal. E um detalhe mais interessante ainda:
os membros do Sinédrio, queridos, juntamente com o sacerdote ali, Anás e Caifás, eles representavam o poder judiciário, eles representavam o poder legislativo e o poder executivo da nação judaica. São os três maiores poderes que nós podemos ver. Eles eram a liderança máxima. E essa liderança máxima não usou de piedade para com Jesus. E o mais interessante, existiam membros do Sinédrio, que eram compostos, os membros do Sinédrio eram compostos por mais ou menos 71 pessoas por aí. Existiam membros do Sinédrio que para aquele julgamento de Jesus não foram chamados. Entre eles, Nicodemos e José de Arimateia, e os teólogos não citam nomes, mas possivelmente existiam mais alguns membros do Sinédrio que, como José de Arimateia, que como Nicodemos, eram simpatizantes da obra de Jesus, mas que naquela noite, naquele julgamento, eles ficaram de fora. Por quê? Porque eles iam atrapalhar os planos do sacerdote, que era condenar Jesus o quê? A morte. Este foi o julgamento mais injusto que eu já li, que eu já pude presenciar, biblicamente falando, e também na história. Ele ultrapassa a injustiça feita àquele pedreiro preso, quando estava indo embora para sua casa, depois de um dia de trabalho. Esse julgamento injusto, ele ultrapassa todas as injustiças que eu e você sofremos diariamente nesse mundo. Por isso que eu quero te dizer uma coisa, querido. Jesus conhece e sabe dos seus sofrimentos. Jesus sabe quando você é injustiçado. Mas põe uma coisa na sua cabeça, por favor. Não é Deus que te injustiça. Não é Deus. Muito pelo contrário. Ele, para nos salvar, enfrentou todas as injustiças desse mundo. Vamos ler o relato então. O que nós vamos ler aqui foi possivelmente a terceira vez que Jesus comparece perante os membros do Sinédrio e a quarta. Isso foi por volta entre as 3 e 4 horas da manhã, quando eles o julgaram. Agora, mais um fato que eu havia me esquecido. O julgamento de Jesus, querido, eles não foi assim para averiguar fatos. Eles, na mente dele, no coração da liderança judaica, eles já estavam condenados à morte. Eles só se reuniram para simplesmente dar uma aparência legal. Mas na mente deles, Jesus já estava morto há muito tempo. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o filho. Depois nós vamos voltar nesse verso 58. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar à morte. Vamos parar aqui. O que eles procuraram? Testemunhas do quê? Porque não tinha, querido, como condenar Jesus de forma justa, de forma legal. Eles tinham que apelar à falsidade. Seguiram Jesus de perto 2 anos e não encontraram nada. E quando a expressão procurar algum testemunho, a forma grega, é procurar. É quando você está procurando algo que você não encontra. Eles tiveram dificuldades de encontrar alguém que conseguisse falar mal de Jesus. É isso que está dizendo aqui. E várias pessoas se apresentaram, mas os testemunhos delas eram incoerentes. Até mesmo para eles, o que eles falavam não batiam. Mas continuemos então a leitura. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Eu nunca vi um julgamento só com testemunhas falsas. Julgamento, para ser justo, tem que ter testemunhas do quê? Os dois lados da moeda, se quiser, né? Eu já participei de 2. Fui testemunha em 2. Um ainda está desenrolando. Um foi um assassinato que teve há muitos anos aqui em Bananal. E é interessante que uma das testemunhas foi mentir lá. Vou contar uma brecha, não vou citar nome, né? Uma das testemunhas, que era parente do assassino, foi tentar mentir e quase ficou preso no lugar do assassino. Vai mentir perante o juiz para ver quando ele quer. Te pega pelo pé, filho. E assim por diante. Vamos lá então. Verso 60, né? Afinal compareceram 2 afirmando. Olha o que essas 2 testemunhas falsas afirmaram. Verso 61. Esse que disse: posso destruir o santuário de Deus
e reedificá-lo em 3 dias. Elas falaram: este aí que está sendo acusado, ele disse que pode destruir o santuário que levou 46 anos para ser reconstruído. Ele disse que pode destruir e reconstruir quantos dias? Mas na verdade, quando Jesus cita essas palavras no Evangelho de João, no capítulo 2, queridos, e nos versículos 19 ao 21, você pode abrir sua Bíblia e conferir, ali Jesus não estava falando do santuário físico como edifício, ele estava falando do quê? Do seu corpo, ele estava falando da sua vida. Ele morreria na sexta-feira, ficaria ao sábado no túmulo, e nas primeiras horas de domingo ele ressuscitaria. Ele morreria, destruindo assim sua vida, e em 3 dias ele reconstruiria, ressuscitaria. Mas eles torceram as suas palavras. Você sabe que tem pessoas que têm ouvido de serpente. Além de existir a língua de serpente, tem aqueles que têm ouvido de quê? De serpente. Sabe o que é ouvido de serpente? Torce tudo o que a pessoa fala. Tem a língua, né? Que acusa e fala mal, mas também tem o ouvido. O ouvido que ouve o certo, mas torce. Tudo bem? Parece que traduz errado. Foi o que aconteceu aqui. Jesus estava falando do seu sacrifício. E eles entenderam que era a destruição o quê? Do templo. Mas essa acusação não era válida, não era legítima, e ele não podia ser condenado à morte por dizer, mesmo se dissesse tais palavras. Mas vamos continuar a leitura. Verso 62. Interessante então, vendo o sumo sacerdote que nada conseguia, querido, com as falsas testemunhas, o tempo estava passando, ele tinha medo que amanhecesse. Olha que coisa interessante. Então ele faz um apelo, ele apela. É o que está escrito no versículo 62. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que esses depõem contra ti? Que pergunta capciosa, não? Seja sincero, olha bem para mim nesse momento. Quando alguém fala mal de você, como é que fica o seu sangue? Hein, Valdeir? Ele ferve ou fica frio? Hoje a temperatura hoje está fria, né? Está mais para frio que para quente. Mas quando alguém fala mal de você, ou te acusa injustamente, qual é a sua tendência? Seja sincero, ficar quieto? Você já quer o quê? Provar logo o quê? A sua inocência. Você acha que foi fácil ou difícil para Jesus ficar quieto nesse momento? Tadinho falou difícil, quem está com ele? Queridos, eu sou pecador. E quando eu sou acusado, na minha concepção, injustamente, eu já fico bravo, né? Assim dizendo, balança logo as asinhas, né? Quer logo resolver e mostrar que eu não sou aquilo que estão falando. Mas agora imagine o inocente Filho de Deus que nunca pecou, em todo o seu ser não havia uma mancha do pecado, ouvir aquelas falsas acusações, aquilo entrava em seus ouvidos como um espinho na carne. Você já se espetou com uma agulha fina? Quem que já se espetou com uma agulha fina? É gostoso? É ruim ou não é? Era como espinhos ou agulhas penetrando no corpo de Jesus. Aquilo doía no fundo de sua alma, aquelas falsas acusações. Satanás usou a boca do sumo sacerdote para fazer Jesus pecar naquele momento, para fazer Jesus retrucar as falsas acusações, para tirar Jesus da graça, como dizem muitos hoje, né? Os palavreados modernos. Mas Jesus se manteve em silêncio. Mas foi muito difícil para ele manter-se em silêncio, porque sua alma justa estava sendo acusada de forma injusta. Vários espinhos estavam entrando em sua carne naquele momento. Naquele momento ele sentiu a dor da acusação. E ele teve que guardar silêncio, porque ele pensava em mim e em você. O diabo perdeu mais um. Mesmo um tribunal injusto, sendo julgado de forma injusta, Jesus agiu de forma justa. Amém? Sendo acusado de forma injusta, num tribunal injusto, com testemunhas injustas, ele se comportou de forma justa, de forma íntegra, de forma reta, de forma moral, como jamais um ser humano se comportou em um julgamento. Ele ficou em silêncio.
não era o momento dele falar. Ele não ia retrucar as falsas acusações, porque em sua consciência ele tinha noção de que ele era inocente. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo ali, naquele tribunal injusto. Muito bem. Nos versículos então 63. Então o sumo sacerdote fica angustiado. Nada havia conseguido até o momento. A acusação que tanto ele queria de blasfêmia não havia saído dos lábios de Jesus. Então ele faz um apelo, ele faz uma pergunta que Jesus não podia deixar de responder. E eu vou te dizer por quê. Respondeu-lhe Jesus. Perdão, pulei o 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que pergunta, não? Diga-me, Jesus, você é o Cristo? Diga-me, Jesus, tu és o Filho de Deus? Você é o Cristo? Você é o ungido? Você é o Messias do Velho Testamento que Deus prometeu? Você é ou não é? E mais, você é o Filho de Deus encarnado? Que pergunta, não? Essa pergunta Jesus não pôde se calar, porque estava em jogo a sua identidade, estava em jogo a sua missão. Ele não podia omitir, mesmo sabendo que a sua resposta seria a sua condenação. Mesmo sabendo que por dizer a verdade a esta pergunta, ele seria condenado à morte. Quantas vezes eu e você, querido, pisamos na bola, assim dizendo, espiritualmente falando, não damos o nosso testemunho, com medo de perder uma amizade, com medo de perder uma vantagem terrena. Por medo de alguma coisa, eu e você deixamos de colocar o nosso testemunho verdadeiro ao lado de Jesus. Eu posso perder isso? Posso perder aquela amizade? Nossa, posso perder aquele benefício? Posso perder a popularidade do grupo? Se eu confessar realmente o meu ponto de vista com relação à Bíblia, naquele ponto que eles estão expondo, melhor ficar quieto, ou melhor não dizer nada. Olhe para Jesus. O tribunal injusto sabia que seria morto, mas não omitiu a verdade dos fatos sobre a sua pessoa. Jesus hoje está dizendo para mim, você filho, não tenha medo de testemunhar de mim no mundo de pecado e de injustiça. Não tenha medo de perder a popularidade por causa de mim. Não tenha medo de perder as vantagens terrenas por causa de mim. Não tenha medo de perder amigos, amigas. Não tenha medo de as pessoas se voltarem contra você por você confessar sua fé em mim publicamente. Eu estarei com você, eu enfrentei isso. Não podemos, queridos, de forma alguma, ceder a esta pressão. Nós precisamos ser firmes como Jesus o foi. Nós precisamos ficar do lado certo, porque é certo. Não porque tem vantagens, mas porque é certo ficar do lado certo. Ainda que corramos o risco da morte. Lembra o que aconteceu com José no Egito? Foi jogado injustamente na prisão, simplesmente por defender o que era certo. Lembra o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel? Foram jogados aonde? Na fornalha, simplesmente por defender o que é certo. Lembra o que aconteceu com o próprio Daniel? Foi jogado na cova dos leões, simplesmente por defender o que é certo. Lembra o que aconteceu com o apóstolo João? Foi jogado no caldeirão de óleo fervendo, simplesmente por defender o que é. Lembra o que aconteceu com Jerônimo e Russo? Foram queimados numa fogueira, simplesmente por defender o que é. Lembre-se de Jesus. Foi crucificado simplesmente por defender o que é. Mas todos esses morreram na fé. Todos eles vão alcançar a vida eterna. Porque ficaram do lado certo, porque era o certo, independente se suas vidas seriam poupadas ou não. Servir a Jesus, querido, às vezes exige alguns sacrifícios que vale a pena ser feitos. Para me salvar e salvar você, Ele fez o sacrifício que nós vamos ver neste verso. Muito bem, a pergunta foi feita. Jesus respondeu. Mas Jesus, Ele responde e faz 2 declarações. Grave bem o que eu vou dizer. Jesus, Ele responde a essa pergunta com 2 afirmações. E dessas 2 afirmações depende o meu e o
seu destino eterno se nós aceitarmos essas afirmações, se nós acatarmos essas afirmações, se nós atendermos essas afirmações. O nosso destino será diferente, será de glória. Mas se nós rejeitarmos essas duas afirmações que estão nesse verso, na resposta de Jesus, o nosso final feliz não será feliz. Você vai entender por quê. Então Jesus ele faz a primeira afirmação. Vou voltar à pergunta, tá? Eu te conjuro pelo Deus vivo, preste bem atenção na pergunta. Se tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus e o Filho de Deus. Duas perguntas ele faz. Primeira pergunta que ele faz: você é o Salvador? E outra: você é Deus encarnado? Você é o Filho de Deus? E Jesus diz: tu o... O que diz, irmãos? Tu o... Ele responde a primeira pergunta: sim, Caifás, eu sou Deus. Sim, Caifás, eu sou o Criador de todas as coisas. Sim, Caifás, eu sou o Eterno. Sim, Caifás, eu sou aquele que fundou o céu, a terra e o mar. Eu sou aquele que deu origem à sua vida. Mas eu estou em forma humana. Eu sou Deus, Caifás, o Deus encarnado. Não se esqueça disso, Caifás. Tu disseste: eu sou Deus. Queridos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus encarnado em forma humana. Você sabe por que os judeus tiveram tanta dificuldade de entender que Jesus era Deus, o Messias, mas o Deus encarnado em forma humana? Primeiro, porque Jesus não veio revelar o caráter de Deus na forma física. Não. Isaías 53 deixa claro isso. Jesus não veio revelar o caráter de Deus de forma física. Jesus veio revelar o caráter de Deus de forma moral, em suas palavras, em suas atitudes, em sua maneira de proceder. Jesus estava falando: é assim que o Pai age. Cada milagre que Jesus fazia, cada vez que Jesus atendia um pecador, aceitava uma alma ferida, Jesus estava dizendo: é assim o caráter de quem? Do meu Pai. Ele não veio mostrar Deus na forma física, mas no caráter, de forma moral. Sabe qual foi o problema de Lúcifer lá no céu? Quando Jesus tinha que se comunicar com os anjos, ele tomava a forma de Miguel. A Bíblia fala claramente isso. E aí ele olhava para aquele que havia criado ele e falava: ele anda como anjo, fala como anjo, come como anjo, bebe como anjo. Ele é Deus nada. Sabiam disso? Por isso Lúcifer se transformou em Satanás, porque ele não reconhecia a divindade de Jesus, não aceitava. E aí os judeus aqui na terra olharam para ele: fala como homem, bebe como homem, come como homem, bebe como homem. É Deus? Nada. Abra sua Bíblia, João 10:33, por favor. Aí a gente vai voltar aqui. Evangelho de João, capítulo 10, verso 33. Isso aí, cara. Quando você cansar, você fala, tá? Vai. Quando você cansar, você fala, tá? Vai ficar. Eu fui. Olha o que está escrito nesse verso. Evangelho de João, capítulo 10, no verso 33. Está escrito assim, ó: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Para os judeus, Jesus era um homem que se fazia Deus, quando na verdade a conclusão correta que eles deveriam ter chegado, e se chegassem, eles estariam certos, era um Deus que se fez homem. Agora eu faço a pergunta: Jesus, responda com sinceridade, Jesus é um homem que se fez Deus ou um Deus que se fez homem? O que vocês acham? Hã? Ou foi um homem que se fez Deus? Foi um homem que se fez Deus? Ou foi um Deus que se fez homem? Hã? Foi um Deus, mas os judeus falaram: nós vamos te apedrejar porque você blasfemou. Você, sendo um homem, se fez? Eles não conseguiam enxergar a beleza do caráter de Cristo. Compreende bem? Eles não aceitavam a messianidade de Cristo, ou sua divindade manifestada na forma humana, por causa que ele comparava Jesus somente a homem, forma física, lembra? Não conseguiam
perseguição de Cristo. E por isso, eles o condenaram à morte. Essa foi a acusação, essa foi a condenação de Jesus. A gente vai ler que ele blasfemou, diz a cúpula judaica, dizendo que era Deus. Jesus então se declarou Deus. Agora a segunda declaração, querido, ela está no verso 64. Entretanto, Caifás e todos os membros do Sinédrio, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui Jesus faz a segunda declaração, e ela é muito interessante. Caifás: eu sou Deus em forma humana, eu sou o Messias, mas eu também sou aquele que há de vir com poder e grande glória nos últimos dias. Eu sou aquele que há de julgar todas as nações. Hoje você está sendo meu juiz. Hoje você me sentencia à morte de forma injusta, de forma errada, de forma ilegal. Mas um dia eu virei em glória e majestade, eu julgarei você. Eu julgarei vocês, eu julgarei toda a humanidade, mas de forma justa, de forma legal, de forma correta. Caifás: eu sou Deus, sim, eu sou Deus, e eu vou vir em glória e majestade. Jesus declarou a sua volta aqui, querido. Ele declarou o seu segundo advento, antes mesmo de ser sentenciado à morte. Ele declara que ele voltaria pela segunda vez, antes mesmo de o matarem. Jesus está dizendo que ele vai voltar, é isso que está dizendo aqui. Ele julgará o mundo com justiça, diz Paulo em Atos 17, no versículo 31, porque Deus assim o levantou para isso. Ele julgará o mundo com justiça, ele julgará o mundo com legalidade e honestidade. Sim, Caifás, eu sou Deus, mas muito mais, Caifás, eu virei em glória e majestade, assentado à direita do poder. Eu estou voltando, é isso que ele está dizendo para mim e para você. Como você tem vivido? Como você tem pensado? A verdade é, você tem se preparado para encontrar com o grande eu sou? Você tem colocado a sua vida dentro dos parâmetros divinos para que esse encontro seja algo agradável para você? Quando Jesus cita essas palavras, Caifás estremece, quase cai sentado. Ele teve que entender e pensar num futuro bem próximo, onde ele estaria sendo julgado e com certeza sendo condenado por ele ser injusto e não Deus ser injusto, por não aceitar a justiça divina. Quando você olha o futuro, quando você se vê diante do trono, diante do juiz de toda a terra, como você se vê? Você se vê sendo absolvido ou você se vê sendo condenado? Quando você pensa nos momentos finais da história terrestre, você se vê sendo salvo ou você se vê como perdido? Como você se vê diante do juiz de toda a terra? Ele é Deus, só Ele pode te salvar. Ele virá em glória e majestade. Hoje Ele oferece sua graça salvadora e Ele nos revela a maior verdade de todas, que Ele virá pela segunda vez. Sabe qual foi a reação do sumo sacerdote? Verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, ou seja, se fez Deus, homem se fez Deus. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Ele se comparou a Deus, ele blasfemou. Verso 66. Que vos parece? Ele olha para todos os membros do Sinédrio, ele olha para a cúpula judaica, aqueles que tinham o poder legislativo, executivo e judiciário na mão. E aí? Qual é a sentença que vocês dão para ele? Olha a sentença que eles dão para o Filho de Deus. Simplesmente por dizer que era Deus e que viria em glória e majestade. Que vos parece? Responderam eles: é réu? É réu de quê? Foi por isso que Jesus foi condenado. Neste julgamento, Jesus foi condenado à morte simplesmente por dizer que era Deus e que viria pela segunda vez. Sabia disso? Simplesmente por dizer que Ele quer ser o seu Deus e que Ele marcou o encontro com você na segunda volta. Foi por isso que Ele foi condenado. O verso 68 nos diz que 67 diz que cuspiam no seu rosto, davam-lhe murros e os bofeteavam. Foi espancado antes de carregar a cruz, antes de ser açoitado. Jesus foi espancado simplesmente por dizer que era o que mesmo?
Deus. Simplesmente dizer que ele ia voltar pela segunda vez com poder e grande glória. Agora vem a parte mais interessante do sermão, a parte final. Verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Qual deveria ser a reação do sumo sacerdote diante dessas duas declarações de Cristo? Deveria ele rasgar as vestes em sinal de rejeição e de incredulidade? Ou deveria ele rasgar o coração e confessar o seu pecado? E confessar que acreditava que ele era o Messias e que ele voltaria em glória e majestade para julgar o mundo com justiça e salvar aqueles que confiassem em sua graça? Qual deveria ser a reação dele? Rasgar as vestes ou rasgar o coração? Joel capítulo 2, verso 23, por favor. 2, verso 13, aliás. Joel capítulo 2, verso 13. Velho Testamento, depois do livro de Daniel. Você encontra esse verso, essa joia, essa pérola. Joel capítulo 2, versículo 13. Depois de Daniel, Oséias, é o livro de Joel capítulo 2, 13. Olha o que Deus nos diz. Rasgai o vosso, vamos falar juntos? Rasgai o vosso e não as vossas vestes. Convertei-vos de novo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso, não as vossas vestes. Rasgar as vestes é símbolo de rejeição. É quando eu me deparo com a graça salvadora de Cristo ou com os ensinamentos de sua palavra e fecho as portas da minha vida para Ele. Rasgar as vestes é quando eu me deparo com a verdade bíblica, com os conselhos sagrados, com a declaração de que Ele morreu para te salvar, para me salvar, e eu me fecho dizendo, não, obrigado, estou bem assim. Isso é rasgar as vestes, fechando o coração, endurecendo para o pecado. Quantas vezes eu e você, querido, diante do apelo divino, nos fechamos? Preferimos entregar o coração para o mundo, que só vai espetá-lo com o pecado, ao invés de entregar para Jesus, que vai confortá-lo, que vai acariciá-lo e que vai sará-lo. O sumo sacerdote preferiu entregar o coração para o mundo do que entregar para Jesus. Toda vez que eu rejeito aceitar a salvação, toda vez que eu rejeito entregar a vida a Jesus, toda vez que eu negligencio um conselho divino, eu estou rasgando as vestes, eu estou endurecendo o coração. Toda vez que eu e você, querido, dizemos não para o plano da salvação, toda vez que eu e você falamos não, eu não quero, eu estou rasgando as vestes ao invés de rasgar o coração. Você já ouviu falar de calcifalexia? Quantos aqui já ouviu falar de calcifalexia? Ninguém? Calcifalexia, querido, é uma doença rara do coração, raríssima, muito rara. No Brasil, eu acho que ninguém teve ainda. Nos Estados Unidos já houve um caso. Calcifalexia. Grave bem essa palavra. Alguns aqui já conhecem, já expliquei isso aí. Calcifalexia, querido, é uma doença onde o rins, ele não consegue filtrar todo o cálcio do corpo. E aquele cálcio fica acumulado na corrente sanguínea, ele começa a ser descarregado do coração, certo? Ele começa a endurecer, enrijecer o músculo cardíaco do coração. Vira pedra, essa é a verdade, falando em miúdos. De tal maneira que o coração ele vai virando pedra, ele vai endurecendo, tudo bem? Até que chega um ponto que ele não consegue mais bombear sangue, ele não consegue mais fazer os seus movimentos que fazem com que o sangue circule por todo o organismo. Chega um ponto que o paciente vem a óbito. Diz os médicos especialistas nessa área que essa doença não tem cura. Quem pegar essa doença, calcifalexia, ele vai supostamente e com certeza morrer um dia. Não tem cura. O coração ele vai sendo revestido pelo cálcio que está acumulado no organismo a tal ponto que ele vira uma pedra. E aí a pessoa morre. Mas vocês já ouviram falar de calcifalexia espiritual? A calcifalexia espiritual, querido, é quando eu fecho meu coração para quem? Para Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12 e verso 13. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, verso 12 e verso 13. Hebreus 3,
12 e 13. Olha o que Paulo nos diz. Paulo conhecia bem esse termo, né? Dureza, assim dizendo. Diz assim, ó: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano. O que o pecado faz no coração? Endurece o coração. Paulo conhecia bem esse termo e diz: tome cuidado, irmãos. Ele está dizendo à igreja da vila, ele está dizendo a mim: tome cuidado, para que o seu coração não seja endurecido pelo engano do pecado. Porque se ele for endurecido, você virá a óbito espiritual. Você vai estar rejeitando a fonte da salvação e morrerá perdido. É isso que está dizendo nesse verso. Eu não posso endurecer o meu coração. Eu preciso abri-lo e deixar Jesus fazer a cirurgia, tirar o excesso de cálcio do pecado que está na minha corrente sanguínea. Eu preciso deixar Jesus colocar o sangue alcalino em minhas veias, para que eu possa viver este mundo e para a eternidade. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de quê, irmãos? De sal, porque o coração dela estava sofrendo de calcifalexia e ela não quis tratar com o médico dos médicos chamado Jesus. Quando ela está saindo de Sodoma, de Gomorra, está ali o seu esposo Ló e suas duas filhas, mas ela estava com calcifalexia espiritual, dureza de coração, incredulidade, e ela olha para onde? E ela viu uma estátua. A doença afetou todo o seu corpo. Jesus não quer que eu e você sofremos de calcifalexia espiritual. Ao contrário da doença literal que não tem cura, a calcifalexia espiritual ela tem cura. Porque o livro de Hebreus, capítulo 6, fala assim, ó: aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então há um remédio para essa doença chamada dureza. O remédio é simplesmente se entregar a Cristo. O remédio é simplesmente aceitar suas verdades, a graça salvadora. Não existe outro remédio. Caifás não quis tomar e morreu de calcifalexia espiritual. Mas eu e você hoje podemos tomar doses diárias do remédio salvador de Jesus Cristo, que é aceitar a sua graça, se render às suas verdades. Vamos voltar em Hebreus, e aí eu quero fechar com um outro texto. Hebreus não, perdão, Mateus 26. Piorou tudo. Versos 58. Há um outro detalhe muito interessante aqui. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Se no mundo de hoje há aqueles que sofrem de calcifalexia espiritual, que não querem render suas vidas a Jesus, que preferem deixar que o mundo esmague seus corações, que acabe com suas vidas, há também aqueles que dizem seguir Jesus, mas de perto, de longe. Pedro era um bom discípulo, aparentemente, um devoto de nosso Senhor Jesus. Foi ele que arrancou da espada para defender Jesus. Mas quando ele teve que, moralmente falando, provar a sua fé, ele começou a seguir Jesus de longe. Queridos, a verdade é que eu e você não podemos seguir Jesus de longe. Sabe o que é seguir Jesus de longe? Não. É falta de compromisso com Deus. Sabe o que é seguir Jesus de longe? É quando eu não me posiciono de forma pública ao lado da verdade que eu já ouvi, que eu sei que é verdade, que eu sei que eu devo seguir, mas eu não sigo. Pedro conhecia o certo, sabia quem era Jesus. Ele não falou que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo? No livro de Mateus, capítulo 17. Mas agora este Pedro começa a seguir Jesus de longe. Nós corremos o risco de seguir Jesus, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Nós corremos o risco de seguir Jesus de longe, mesmo quando temos consciência do certo. Porque seguir Jesus de perto é muito mais de conhecer a palavra, é muito mais de ter consciência do que é certo, mas é viver o que é certo, é se render ao que é certo. Pedro seguiu Jesus de longe por medo. Vamos seguir de longe, vai que ele me prende também. Querido, eu e você não podemos seguir Jesus de longe. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos render, assumir o compromisso, falar assim:
eu sou cristão. Sim, aquilo que eu aprendi na Bíblia é o certo, então eu vou de cabeça, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou servir a esse Deus, naquilo que Ele ensina. Seguir Jesus de perto é muito diferente de seguir Jesus de longe. Enquanto Caifás endurecia o seu coração e Pedro seguia Jesus de longe, Jesus era fiel no seu plano de nos salvar. Seu coração pulsava, batia forte por cada um de nós. Seu coração se derretia ante o sofrimento humano. E ele seguiu os passos da humanidade de perto e não de longe. Quando o coração de Caifás ficava duro, o de Jesus se derretia em face de amor por cada um de nós. E quando os passos de Pedro eram seguir Jesus de longe, Jesus desceu do céu para se aproximar da humanidade, para nos seguir de perto. Hoje à tarde, às 5 horas, 4 lindas crianças, 4, né? 4. Isso, 4 crianças, uma menina, 3 meninos vão entregar a vida a Jesus Cristo. Cadê eles? Vou chamar eles aqui à frente. Os futuros batizandos, por favor, vem aqui à frente, faz vocês de cobaia. Faz favor, cadê os batizandos que vai batizar hoje à tarde? Saiu, fugiu, foram arrebatados? Ricardo, Vitória, rapidinho, por favor. Sabe, rapaz, quando eu olho uma criança tomando uma decisão dessa, eu começo a meditar no que Jesus falou sobre as crianças. Sabe o que Jesus falou sobre as crianças? Ele disse assim, ó, se nós adultos não nos tornarmos como crianças, jamais entraremos aonde? Jesus não está querendo dizer que eu, com 32 anos, vou fazer 33 no mês que vem, quero presente, hein? Vire de novo um vandinho de, quantos você tem, Vandinho? 9 anos, não é isso? Jesus não está querendo dizer que eu tenho que voltar a ser criança, fisicamente falando, mas ele quer frisar alguns detalhes do caráter, da personalidade desses pequeninos. O coração dessas crianças é confiante. Jesus está querendo dizer que eu, adulto, preciso confiar nele, nos planos dele. O coração dessas crianças é dependente. Jesus está querendo dizer que eu preciso aprender a depender dele. O coração dessas crianças, queridos, é um coração que sente a necessidade dos pais de ajuda. Jesus está querendo dizer que o meu coração tem que ser um coração que sente a necessidade de Deus, que só Ele pode suprir minhas necessidades. Olhe bem para essas crianças, observe bem as decisões que elas tomam, mesmo em tenra idade. É um exemplo para cada um de nós. A mãe de uma delas, sabe o que me disse? O exemplo da minha filha é um exemplo para mim ser seguido. O exemplo que a minha filha dá hoje, da fé dela, da simplicidade, da maneira simples com que ela serve a Deus, com a sinceridade que ela faz as coisas para Deus, é um exemplo para mim que sou adulta. E eu completei, também é um exemplo para mim. Queridos, você não precisa morrer de calcifalexia, você não precisa seguir Jesus de longe e ser atormentado pelo mundo. Você pode simplesmente tomar a mesma decisão dessas crianças. Há pessoas aqui, queridos, que estão estudando a palavra de Deus, várias. Há pessoas aqui que já estudaram a palavra de Deus. Há pessoas aqui que estão voltando para os braços de Jesus. Quero convidar você. O João vai cantar uma música. Se você quer realmente entregar a sua vida a Jesus, se você não quer morrer de calcifalexia espiritual, se você está cansado de seguir Jesus de longe e quer colar nele, se quer ter um coração saudável como é o coração dessas crianças, se você deseja se render a Jesus, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, eu convido você a vir até a frente para receber as bênçãos de Deus, para seguir o exemplo do Vandinho, da Ana Vitória, do Ender, tem mais um, e do Dudu, Júlio, o irmão David, eles vão louvar a Deus com uma linda melodia. Se você deseja voltar para os braços de Jesus, se você deseja ter um coração saudável, espiritualmente falando, por favor, venha aqui à frente, se coloque em pé aqui à frente, siga o exemplo de suas crianças. Nós queremos orar juntos para entregar nosso coração ferido e machucado a um Deus que pode curá-lo. Eu aguardo a sua vida. Quando criança ouvi contar
se arrepende. De joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar a amar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar.